Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à parte 2 dessa aula. Se você ainda não viu a parte um, clica aqui do lado no vídeo e assiste também. Agora, a gente vai continuar falando sobre as espécies de tutela. A gente falou na aula anterior sobre a tutela testamentária e agora a gente vai falar sobre a tutela legítima. A tutela legítima, então, ela é uma segunda opção para quando os pais não tiverem nomeado ninguém, ou por testamento, ou por aqueles documentos autênticos que a lei cita. Como aquela era a primeira opção, sempre que tiver aquela, é o que vai acontecer. Se os pais tiverem nomeado o tutor, aquela pessoa que vai ser o tutor. Se não tiver a nomeação, aí a gente parte para a tutela legítima. E como que funciona isso? Vão ser chamados parentes consanguíneos daquela criança ou daquele adolescente para agirem no lugar de tutor. E aí a lei prevê uma ordem desses parentes, tentando considerar até questões de afinidade, considerar o bem-estar daquele menor naquela família substituta para a qual ele vai entrar. Então, o artigo 1731 fala que, em falta de tutor nomeado pelos pais, tutela testamentária, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor por esta ordem. Primeiro, aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto. Por exemplo, os avós. Alguns autores até falam que essa é uma tentativa de fazer com que a criança, tendo perdido os pais, ou os pais tendo perdido o poder familiar sobre essa criança, esse adolescente, vão morar com os avós. E o 2 fala aos colaterais até terceiro grau, por exemplo, um tio. Aqui, para estudar várias coisas, inclusive, de direito de família e de sucessões, é interessante dar uma revisada naquelas regras, lembra, de como conta grau de parentesco. Então, seria interessante ver isso para cá também. Colateral até terceiro grau poderia ser um tio, preferindo os mais próximos aos mais remotos e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Isso é importante também. O juiz não tem que ficar só amarrado a essa listinha pequena que a lei traz e a essa ordem. Porque o mais importante aqui é garantir o bem-estar, é garantir os interesses desse menor que está sendo tutelado. Então, aqui, ele pode tanto ampliar esse rol e colocar com algum outro parente com quem o menor tenha muita afinidade e vá se sentir bem, ou até inverter a ordem se isso for melhor para os interesses dessa pessoa que vai ser tutelada. E agora a gente vai falar da tutela dativa. A tutela dativa, ela acontece quando o juiz confere a tutela para uma pessoa estranha ao menor, uma pessoa de fora daquele núcleo familiar dele. E geralmente é a última opção. Quando que ela vai acontecer? Por exemplo, quando a pessoa não tenha nenhum familiar vivo ou conhecido que se consiga achar, o que é bem difícil, ou muitas vezes, quando o núcleo familiar por inteiro daquela criança ou daquele adolescente não é saudável para ele, a família não é muito estruturada e ninguém daquele núcleo vai conseguir garantir o bem-estar, um bom desenvolvimento, um desenvolvimento saudável física e psiquicamente para aquela criança, para aquele adolescente. Então, é melhor que o tutor seja uma pessoa de fora da família, que é nomeada pelo juiz. Então, o artigo 1732 fala que o juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor. Então, não é qualquer pessoa que o juiz vai nomear. Tem que ser uma pessoa em quem ele confie, uma pessoa que ele ache que vá ser um bom tutor para aquela criança ou para aquele adolescente e que more no mesmo domicílio. Que além de ter perdido os pais ou além de estar sendo tirado dos pais, não seria justo também fazer com que essa criança, aquele adolescente, tenha que mudar completamente a vida, mudar de escola, se afastar dos amigos, deixar de viver em outros círculos que ele vivia fora da família. Então, para evitar mais esse estranhamento, é bom que a pessoa more no mesmo domicílio. E aí, na falta de tutor testamentário ou legítimo, vai ser nomeado. Então, os pais não podem ter nomeado ninguém e não pode ter parente consanguíneo apto a exercer essa tutela.
quando estes forem excluídos ou escusados da tutela. Aqui a gente vai ter uma aula que fala só sobre esses casos de impedimento e escusas da tutela, então eu vou deixar essa discussão para um outro momento. Quando removidos por não idôneo, o tutor legítimo e o testamentário. 1734 fala que as crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar na forma prevista pela lei, e aí tem o número aqui. Esse artigo fala também de outras formas de colocação da criança em famílias substitutas que não a tutela. Por exemplo, a adoção, que é conhecida de todos. Esse artigo também é bom tomar um certo cuidado, porque ele foi bem alterado, a redação dele mudou quase que completamente em 2009 por disposições do ECA. Então, se você estiver estudando por código comentado, VADME, qualquer material assim que seja anterior a 2009, é bom ver esse artigo em um outro lugar, porque a redação dele foi bem alterada. E aí, nesses concursos que cobram letra da lei, seria bom ver a redação certa. E aí a gente vai falar também, por último, da tutela dos irmãos órfãos. O 1733 fala que aos irmãos órfãos dar-se-á um só tutor. Aí também eu acho que é um pouco intuitivo, né? Se a criança já perdeu os pais ou já está sendo tirada dos pais e ela tem um irmão, é o contato que ela vai ter com o núcleo familiar mais próximo dela. Então é importante para o bom desenvolvimento e até às vezes para a saúde psíquica dela que ela continue convivendo com esse irmão. O parágrafo 1º fala que no caso de ser nomeado mais de um tutor por disposição testamentária sem indicação de precedência, então os pais nomeiam 2, 3, 10 tutores diferentes e não falam qual que é melhor, qual a ordem de preferência. Entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro, aquele primeiro que foi listado, e os outros vão ser só substitutos. Então, no caso de morte, incapacidade ou escusa ou qualquer outro impedimento, desse que foi listado primeiro, aí vai abrindo lugar para os outros tutores que foram listados. Mas a lei fala que teria que ser um só. Então é isso, gente. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima.